nós fomos capazes, em alguns setores, de incorporar conhecimento na geração de bens. Eu acho que um exemplo muito claro, eu poderia citar uns 3 exemplos. Um que é muito claro é o setor da agricultura. Na época que o CNPq foi criado, o Brasil, mais ou menos 85%, isso aí no início da década de 50, 85% da população era rural, 15% urbana. E a gente importava alimentos. Eu me lembro, quer dizer, no final da década de 50, início da década de 60, o Brasil recebia leite em pó dos Estados Unidos dentro do programa de Aliança para o Progresso. Dentro da Aliança para o Progresso. Hoje, o Brasil é o contrário. 15% estão no campo, 85% estão nas cidades. Nós somos exportadores de alimentos e não houve nenhum milagre. O que houve foi a incorporação de ciência e tecnologia na produção agrícola. O Cerrado, que era considerado uma terra improdutiva, eu me lembro na escola, os professores falando que uma das tristezas do país era ter uma grande área de cerrado, que era inútil para a agricultura. Hoje se tornou uma fonte tão importante de produção de alimentos que a gente tem que tomar cuidado para preservar o cerrado. Então, agora é a preocupação que a gente tem que ter, até porque ele é rico em biodiversidade. Então, outra área importante, quer dizer, eu me lembro, o Monteiro Lobato escreveu contra o parecer de que o Brasil não podia produzir petróleo. Aos poucos, nós fomos provando que não só era capaz de produzir, como agora o Brasil alcançou a suficiência e pode ser um exportador de petróleo. E tecnologia gerada, a maior parte da tecnologia gerada no Brasil, usando as competências que nós formamos ao longo do tempo. A Embraer hoje é uma empresa, é a terceira maior empresa produtora de aviões no mundo. E é curioso o seguinte, nós temos aviões nacionais e não temos automóveis nacionais. Todos, ou pelo menos a grande maioria dos projetos de automóveis são importados. Quer dizer, falta competência para nós? Não. O que falta é uma cultura de incorporar a nossa competência na geração de produtos e também de soluções para os nossos problemas. A gente tende a imitar muito o exterior. Isso é um problema quase que cultural que eu acho que a gente precisa mostrar que nós somos capazes de gerar as soluções para os nossos problemas. E os exemplos estão aí. Né? Então, nós precisamos, para resolver o problema da nossa pouca inovação, nós temos que ter uma indústria mais inovadora. O que é necessário, então, para termos uma indústria mais inovadora, nós precisamos que ela incorpore as nossas competências, principalmente geradas na universidade, na solução dos seus problemas e da inovação. Um exemplo até curioso, o Brasil é exportador de café por décadas. E a gente importa o café processado da Itália, até da Coreia agora já tem café processado. Será que nós não somos capazes de fazer o processamento, de agregar valor ao nosso café? Claro que somos capazes. O problema, o que nos falta, é realmente incorporar essa competência na produção. E para isso precisamos ter indústrias mais inovadoras. Incorporar essa cultura da inovação.
Eu já vivenciei, até como pró-reitor de pesquisa, situações onde empresários procuraram a UFMG e acabaram chegando a mim, querendo validar tecnologias que eles pretendiam comprar do exterior. E, em alguns casos, eu consegui convencê-los de que não precisava comprar tecnologia do exterior. Que a gente poderia gerar aquela tecnologia e isso mostra muito, ilustra essa questão. A nossa tendência é sempre buscar as soluções no exterior. Acho que a sociedade está mudando. Acho que tem surgido empresas inovadoras no país. Nós temos tido alguns exemplos importantes. Até mesmo algumas multinacionais estão vindo para o Brasil para ter seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento no país, porque percebe que nós já temos um nível de qualidade na nossa pesquisa e na nossa tecnologia que são comparáveis com os melhores lugares do exterior. Então, isso está mudando. Existem algumas políticas que estão sendo geradas já há alguns anos, estimulando a inovação, até com desoneração fiscal, estímulos. Por exemplo, várias agências de financiamento à pesquisa, entre elas o CNPq, permite termos bolsistas com doutorado atuando dentro da empresa, dentro desse programa de qualificar o trabalho da empresa. Agora, isso é muito fruto também de um atraso que o Brasil sofreu, porque as nossas opções no nosso desenvolvimento não estimularam as universidades e a pesquisa. Tem alguns pontos emblemáticos que a gente pode citar. Até o Dom João VI vir, ou seja, 200 e poucos anos atrás, não havia escola no Brasil. Todo mundo se formava em Portugal. Depois foram criadas as primeiras faculdades isoladas. Uma das pioneiras é a Escola de Minas em Ouro Preto. Mas universidade mesmo, a primeira que foi criada e que ainda permanece, foi a Universidade do Brasil, em 1922. Ou seja, do ponto de vista histórico, foi ontem. Só para lembrar, Harvard é do século XVII, 1660. E Harvard não é exceção. A gente pode pegar Cambridge, do século XII. Cambridge está comemorando 800 anos agora. Então, a nossa inserção no mundo acadêmico foi muito tardia. Os nossos primeiros institutos de pesquisa são da transição do século XIX e do século XX. Instituto Manguinhos, hoje é Fiocruz, que foi criado graças ao Oswaldo Cruz, que foi encarregado de resolver o problema da febre amarela e da peste bubônica no Rio de Janeiro, que era uma cidade empesteada, literalmente. E ele disse o seguinte, que tudo bem, ele ajudava a resolver, mas precisava criar um instituto de pesquisa. Foi criado. Um dos primeiros resultados, além da solução do problema, foi a descoberta da doença de Chagas, que é uma das descobertas mais fantásticas da ciência. E até uma injustiça o Carlos Chagas não ter recebido o Prêmio Nobel. Mesmo no início da nossa universidade, ela era considerada como um local onde não devia ter pesquisa. Isso era a política das universidades. Só na década de 30 que foram criados os primeiros centros de pesquisa dentro de universidade.
Um deles foi o Instituto de Biofísica da então Universidade do Brasil, hoje o FRJ, e o outro foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ambos na década foi 1934. De novo, historicamente, ontem. Então, nós começamos muito tardiamente. Agora, nós temos conseguido recuperar esse atraso. O Brasil, ao longo desses anos, e é um esforço enorme que foram feitos por várias gerações e que a gente deve reverenciar esse esforço e também, eu acho que corresponder a isso, encarando o desafio de vencer as nossas dificuldades. Esse desafio ele vem sendo superado. O Brasil hoje é o 13º produtor de conhecimento do mundo. Eu me lembro de já ter dado entrevistas no passado, enfim, em várias circunstâncias, ou na Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, BPC, ou na Academia Brasileira de Ciências, onde falava que o Brasil era o 24º. Ou seja, nós estamos crescendo e mais do que o mundo. E, agora, a parte da produção, da inovação e da produção tecnológica, nós não estamos crescendo tão bem. Há uma dificuldade que, por várias razões, né, o modelo de desenvolvimento do país e também a falta dessa cultura inovadora das nossas empresas, e que tem, porque, no fundo, a inovação é feita nas empresas. Eu acho que a contribuição que as universidades podem e devem fazer é formar pessoas qualificadas, dar a essas pessoas uma qualificação também, uma cultura inovadora e um estímulo à criatividade. A universidade ela não é apenas para a transmissão do conhecimento. Ela tem que ensinar para as pessoas a buscar o conhecimento, a avançar no conhecimento em áreas onde na fronteira do conhecimento e ser criativas. É até uma crítica que se faz com frequência às universidades de uma maneira geral. Eu acho que cabe em parte ao UFMG, mas eu acho que não tanto, é que a universidade, muitas vezes, ela se preocupa excessivamente na transmissão do conhecimento e encara o aluno como uma espécie de repositório do conhecimento. E isso, obviamente, não faz sentido hoje. Em algumas áreas, o conhecimento que é transmitido ao aluno hoje, quando ele estiver sendo formado, já está superado. Então, mais do que transmitir esse conhecimento, nós temos que dar a capacidade desse aluno, uma vez formado, ele saber participar da geração e da obtenção de conhecimento. Isso não é trivial. Isso se consegue com um ambiente de pesquisa, de inovação. E, claramente, em algumas áreas da universidade, isso está presente. É o que se chama de currículo oculto, né? Quer dizer, a possibilidade do aluno estar participando de várias atividades, está tendo conhecimento de coisas que estão se passando contemporaneamente no mundo. E também, e aí é uma virtude que a UFMG incorporou, em estimular que os alunos participem de atividades de pesquisa, de docência e de extensão como parte do seu currículo. Quer dizer, hoje, o aluno de iniciação científica, para dar um exemplo, mas é aplicável também aos outros, tem créditos gerados por sua atividade de pesquisa. Com isso, ele estará vivendo um ambiente onde
o avanço do conhecimento faz parte do dia a dia. E os mecanismos envolvidos nesse avanço do conhecimento são vividos pelo aluno. Então, nós estamos formando pessoas que não estarão prontas no ato da formatura. Elas estarão sempre se aperfeiçoando. E é o que a sociedade precisa.